Senhor, irmãos, boa noite. Qual foi o versículo que nós paramos aí, irmão? Versículo 12, né? Hoje nós vamos falar sobre o versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos lá, versículo de número 13. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Versículo de número 13 diz assim: outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aqui, irmãos, o autor está querendo dizer que a masculinidade de Jesus, ela aqui aparece de uma forma totalmente maravilhosa. Nós nos tornamos aparentes, parecidos com Cristo, à medida que nós vamos confiando nele. Nós vamos ler esses textos que eu falei para vocês, e esses textos vão relatar isso para a gente, que Jesus confia em Deus até o final. Vamos lá, Isaías capítulo 8, versículo 17. Esperarei no Senhor, e esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Amém. Aguardar, irmão, é confiar. Esperar é confiar, entendeu? Então Jesus confia em Deus até o último momento. Mateus capítulo 27, versículo 43. Confiou em Deus. Livre-o agora. Se eu amo, porque disse, sou filho de Deus. Aqui a gente vai ver que nesse momento os incrédulos estão zombando de Cristo. Você não está aí agora nessa situação? Vai confiar nele? Confia nele agora. E Jesus confia em Deus até o último momento. E isso também deve permear a nossa vida em relação a esse exemplo de Cristo. Por quê, irmãos? Porque apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que aconteceu, Jesus confiou em Deus até o final. É o que nós devemos fazer também, confiar em Deus até o final. Às vezes passam esses pensamentos na nossa cabeça, né? De que Cristo não está com a gente, de que Ele nos abandonou, de que Ele não fala mais, que Ele está em silêncio, que Ele não responde, que... Não, irmãos, Ele está conosco, né? É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco até o final. Nós devemos estar com Ele também até o final, para a glória de Deus. Versículo 14 agora. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Antes de Deus entregar a Jesus, Ele faz com que Jesus se torne homem primeiro. Por que Ele faz com que Jesus se torne homem primeiro? Alguém sabe responder? É porque Deus queria que Ele fosse um conosco. Primeira coisa, Deus queria que Ele fosse um conosco. Era necessário que Ele viesse como homem, se tornasse
tornasse como homem, para se tornasse um com a gente. E também, irmãos, para que ele passasse por todas as necessidades. Então ele participa do sangue e da carne, porque ele morre como homem, e a sua morte era necessária, porque ao homem está sujeito a morrer. Então é como se dissesse assim: olha, presta atenção aqui, gente, por favor. Era como se dissesse assim: uma pessoa no Antigo Testamento, uma pessoa chorava. E essa pessoa dizia: Deus, tu não está vendo meu choro? Senhor, tu não está vendo minhas lágrimas? Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? Uma pessoa passava um momento de triunfo, de êxtase. Puxa, glória a Deus, aleluia, e tal, aquele negócio todo. Deus não está vendo isso. Foi necessário que Deus enviasse Jesus como homem, para que Jesus também pudesse passar por tudo isso que nós passamos durante o nosso dia a dia. Porque agora Jesus, à destra de Deus lá no céu, quando Fernando chora, é o Gustavo sorrindo. Quando acontece isso agora, Jesus está à destra de Deus. Sabe o que Jesus faz? Fernando chorou. Jesus fala: ele está intercedendo por nós, diz a Bíblia. Jesus fala assim: Pai, socorre Fernando. Eu sei o que é chorar. Eu chorei lá embaixo. Eu derramei lágrimas lá. Senhor, eu sei que é passar pelo luto. Meu amigo Lázaro morreu. Eu sei o que é. Eu sei o que é isso. Então era necessário que Deus enviasse a Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Porque Jesus Cristo passou por tudo que eu e você já passamos, estamos passando e vamos passar. Ele sabe de tudo. Então, Ele está agora à direita de Deus, intercedendo por nós, e Ele nos abençoa para a glória de Deus. Olha aqui o versículo, continua dizendo assim: visto que como os filhos participam da carne e do sangue, morte, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo exercia esse poder, irmão, da morte. O que aconteceu? Através da morte de Jesus, Jesus veio e acabou com isso. Por que, irmãos? Eu estou falando isso para vocês. Porque só a morte poderia eliminar o poder da morte. Então Jesus morre para eliminar o poder de Satanás. Entendeu, irmãos? E o que acontece com isso? Ele ganha a chave do Hades, da morte. Versículo 15 agora. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que o autor vai dizer aqui é que Jesus operou uma grande libertação, irmãos. O inimigo tinha controle total sobre uma pessoa. Ele semeava medo na vida das pessoas. O diabo sempre faz isso, que as pessoas tenham medo. E o medo, olha só, ele paralisa, neutraliza a nossa fé. E a Bíblia vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha só a grande libertação que Jesus opera. Jesus então, quando vence a morte, pega a chave do Hades, toma ela, tem agora toda a autoridade, ele coloca por terra o medo. Então olha só,
foi o Paulo que escreveu, ele disse assim: olha, Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas de força, ousadia, né? Ele vai dizer que Deus nos deu, foi esse espírito, não é um espírito de medo. Então agora, irmãos, como Cristo eliminou esse medo, como Cristo colocou por terra isso, a gente não pode mais ter medo da morte. Falar igual Paulo falou, né? Morrer para mim é lucro. Eu estar com o Senhor, eu estar com Cristo, eu estar no céu de glória. Amém, irmãos? Versículo de número 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Isso aqui o autor está dizendo assim: ó, Jesus não veio à terra para morrer com os anjos. A maior preocupação de Jesus era com a semente de Abraão, com os filhos, que somos nós. Versículo 17 agora diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando uma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? Então, assim, ele está dizendo assim: Jesus se humilhou, tornando-se homem. Para fazer o quê? Aquilo que eu disse para vocês: não importa qual seja a situação que eu e você estejamos passando. Entendeu, irmãos? Essa situação não é desconhecida do Senhor Jesus. Não é algo novo para Ele. Entendeu? Aconteceu uma situação, isso não é algo novo para Deus, não é algo novo para Jesus. Ele conhece isso, ele sabe disso, ele passou por isso, tornando-se em forma de homem, se humilhou para se tornar semelhante aos irmãos, diz a palavra, semelhante a nós, pessoas. Olha que interessante. Olha, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha que bacana isso. Então ele, como sumo sacerdote, ele é capaz de fazer tudo por nós. Você lembra que o sacerdote era a pessoa que fazia a mediação entre o povo e Deus. Quando vai dizer assim que ele é o sumo sacerdote, é nesse sentido. Ele faz tudo por nós, desde que tudo aquilo que necessitamos e precisamos esteja de acordo com a vontade do Pai. Entendeu? Se estiver de acordo com a vontade do Pai, o sumo sacerdote, que é maior do que a figura de Arão, que é Jesus, ele vai fazer tudo por nós. Olha só, o versículo diz aqui, ó: para expiar os pecados do povo. Olha só, ele é fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Entendeu? Então ele faz tudo por nós, sendo que tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos esteja de acordo com a vontade do Pai. Agrada-te do Senhor, e o Senhor concede o que deseja o teu. Se vós estiveres em mim,
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e eu concederei. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tem condição aí. Vamos para o versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha, irmãos, todo sofrimento que a gente possa passar, o autor está dizendo aqui para os irmãos, lá nos Hebreus, todo sofrimento que vocês possam passar, tudo que vocês possam venham a sofrer, Jesus passou por tudo isso. Só que o que acontece? Ele nos ajuda. Ninguém consegue fazer nada sozinho, irmão. Por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que pedir a ajuda de Deus para a gente poder executar qualquer coisa que for na face da terra. Para a gente poder fazer qualquer coisa, nós temos que pedir a ajuda de Deus. Nós temos que pedir a ajuda de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Todos nós precisamos da ajuda de Jesus. Por quê? Ele sabe de tudo. Se a gente está falando aqui que ele já passou por tudo, já sofreu tudo, já vivenciou tudo, nós temos que pedir a ajuda dele. Porque se ele venceu, como diz a palavra, vocês também vão vencer. Lucas agora, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Presta atenção. O que a gente tira de lição aí? Então, assim, só para esses versículos que a gente acabou de ler. Jesus é tentado em assuntos terrenos. Transforma essas pedras em pães. Jesus é tentado em assuntos terrenos. Tudo que se relaciona às coisas terrenas, ele vence. Continua. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Jesus sendo tentado em assuntos mundanos. Percebem aí, irmãos? Se tu prostrares e me adorar, eu te darei tudo isso, te darei todos esses, te darei tudo isso. Então Jesus é tentado em assuntos terrenos, Jesus agora é tentado em assuntos mundanos. Continua a leitura, por favor. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti e te guardam, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora Jesus, irmãos, é tentado em assuntos religiosos. Se tu és o filho. Agora nas coisas religiosas. Se tu és o filho, joga daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos, Salmo 91, na hora do seu espírito para que te guarde.
Se percebe que Jesus, ele vence todas as tentações através da palavra, através de tudo aquilo que está escrito. Ele vence as tentações terrenas, ele vence as tentações mundanas e ele vence as tentações religiosas. Ele diz assim: olha, está escrito. Então, quando a gente cita a palavra, quando a gente pronuncia a palavra, o diabo foge, irmão. Nós temos que tomar cuidado com isso, viu, gente? Vou dizer isso para vocês, tá? Como que a gente faz para que Deus venha abater o nosso orgulho? Jejum. Quando a gente jejua, a gente tem que dizer para Deus: Deus, quebra o meu orgulho. Porque se a gente não jejua, a gente fica pessoas orgulhosas, soberbas, nosso ego vai lá em cima. A gente acha que a gente é melhor do que milhares e milhares de pessoas. Quando a gente jejua, Deus vai lá e quebra o nosso orgulho, coloca por terra, a gente fica pessoas simples e humildes, entendeu, irmãos? Sabendo que nós fazemos parte do reino de Deus. Não somos a estrela do reino, só fazemos parte do reino. Amém? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nós encerramos o capítulo 2 aqui hoje. Eu vou dizer para vocês: o 3 vem com tudo, irmãos. Coisa linda. O 3 é fantástico, irmão. Fantástico.